Boa tarde, galerinha, bom dia ou boa noite. Ninguém sabe quando vocês vão assistir esse vídeo, mas o vídeo vai ser postado. Vê só, Idade Moderna, literalmente estados modernos, estados absolutos, onde o rei ele manda em tudo e em todos, certo? Eu vou ficar assim mais na frente, mais pra cá, para ocupar o espaço, né? Mas eu vou deixar vocês verem também, porque eu vou postar lá no material adicional isso aí. Então não tem importância de eu estar aqui na frente. Só mais para mim ter uma ideia. Beleza? Então aí a Idade Moderna, certo? A Idade Moderna ela tem como início, na verdade, o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural ela tem justamente o início da Idade Moderna. A gente já viu isso lá alguns anos atrás e tal. E hoje a gente vai ver como a Idade Moderna funcionava, como nós trabalhávamos com a Idade Moderna nesse momento, nesse período, certo? E a modernidade sempre tem as suas consequências. E aí vamos lá dar uma leitura para entender, né? A Idade Moderna, ela começa principalmente com as revoluções inglesas. Depois que o governo absoluto inglês ele começa a ter poder, ele começa a ser um dos maiores poderes da Inglaterra. A Inglaterra começa a ser um dos maiores poderes do mundo nesse momento, né? Para ser mais exato, só para eu me confundi no começo, mas aí é isso. Eles começam a ter o poder absoluto. O rei inglês ele tem um poder absoluto. Ele não tem mais ninguém quem mande nele. Ele manda em tudo. Nós temos também a separação do Estado da Igreja com o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, só para título de conhecimento, para que vocês entendam como foi que ele fez, o rei Henrique VIII ele foi falar com o Papa porque ele queria se divorciar da sua esposa. Isso a Igreja não permite, e não permitia naquele tempo, ou não permitia naquele tempo. E aí o Papa disse que não, só que ele era rei, ele era absoluto, e aí ele toma a sua decisão de criar a sua própria igreja, que é justamente a igreja anglicana, que até hoje a Inglaterra é anglicana. Tem algumas coisas parecidas com o catolicismo, mas não é. E aí ele pôde se divorciar da sua esposa e casar com a sua amante, certo? Catarina de Bolonha. Né? Mas aí o rei absoluto, ele também mandava em todo o estado, ele estava fora da pirâmide social. A pirâmide social nós só temos o clero, alto e baixo clero, que a gente já viu, a nobreza, certo? Que estava lá, que era aquela galera que guerreava. Nós temos a entrada dos burgueses aí para fazer uma terceira parte na pirâmide social e, como sempre, aquela galera que trabalhava, que eram os burgueses, os camponeses que trabalhavam aí literalmente e diariamente para esse povo, né? Então os burgueses, os camponeses, eles estavam sempre trabalhando. Era uma galera que não tinha escapatória, né? Eles sempre trabalhavam, eles sempre estavam ali na lida para fazer as coisas que eles tinham que fazer. Então eles sempre estavam trabalhando, né? E aí nós temos a questão da diversos problemas. A Inglaterra ela passa por diversos problemas. Eu vou até passar esse slide também, porque ele não tem muita coisa pra gente. Esse aí tem, tá? Qualquer coisa eu vou postar no material adicional lá para vocês também estarem vendo o que eu estou vendo aqui. Mas tem algumas coisas que dá para apontar, que dá para ver aqui, ó. Revolução puritana, e aqui nós temos parlamentarismo, beleza? Mas vai estar no material adicional esses slides. Então, a Revolução Puritana é justamente a caça, o buscar, o tentar ou até matar aquelas pessoas que eram contra o puritanismo, que eram contra a religião anglicana, que eram contra justamente os desígnios da religião, porque até então a Igreja Católica era a maior detentora de poder e de pessoas no mundo. O que é detentora? Aquelas pessoas que mais seguem, que mais estão ali junto da Igreja Católica, certo? A Igreja Católica hoje em dia também é uma das maiores igrejas do mundo, mas naquele período lá da Idade Moderna nós só tínhamos
a Igreja Católica. Em 1453 nós temos o cisma da Igreja Católica com Lutero, né? Martinho Lutero ele funda a Igreja Católica, ele divide a Igreja Católica em duas. Na verdade, ele dá o cisma na Igreja Católica, né? Fundando o protestantismo e o catolicismo. E depois a Igreja Católica, por si própria, ela tem um cisma dentro dela, internamente, que ele não consegue ser resolvido. E aí nós temos os católicos apostólicos ortodoxos e os católicos apostólicos ocidentais, certo? Falhou um pouquinho, mas é porque tem alguma variação que vocês podem encontrar aí. Ou são católicos apostólicos, ou são católicos ocidentais e tal aí, certo? Mas tem a ortodoxia e tem os tradicionais, certo? É um tradicionalismo aí. E aí a Igreja Católica ela perde muito, principalmente na Inglaterra, porque a Inglaterra é uma das maiores influenciadoras do mundo. E aí eles começam a tentar fazer com que a Igreja Católica volte a ter esse poder. Ela não consegue, certo? Infelizmente ela não consegue ter esse retorno do poder. E aí ela começa a fazer acordos com o rei. E aí nós temos a dinastia Tudor, né? Que é o rei Henrique VIII, Elizabeth I, depois vem Henrique IX, e depois vai vir aí o pai de Elizabeth. Henrique IX é avô de Elizabeth que está no poder hoje, né? Tem a mãe dela, que passou pouco tempo no poder, e depois é ela que vai estar aí no poder até os dias atuais, tá? Henrique IX é o rei que é o avô de Elizabeth I. Eu não lembro o nome da mãe dela, mas depois eu coloco aí como título de conhecimento, beleza? Mas vamos voltar lá para nossa história. Então a galera começou a fazer acordos e a Igreja Católica começou a fazer acordos com o rei da seguinte forma: para você parar de caçar os puritanos ou os que não são anglicanos, extraditem ele, o que é extraditar, mandar eles para outro lugar para que eles vivam a vida que eles querem, mas que eles continuem pagando impostos à coroa inglesa. Isso era muito bom para a Inglaterra, né? Você tinha aquela galera que estava resumida ali, ganhava um imposto básico, médio, e se você mandasse a galera para fora, eles iam ganhar um imposto maior, porque eles iam produzir mais coisas em outros lugares. E aí o rei, a rainha Elizabeth I aceita isso, e aí manda a galera justamente para América, né? A galera vem aqui para a América do Norte, literalmente nos Estados Unidos, hoje em dia, o que é os Estados Unidos hoje, e são 13 famílias tradicionais que vêm para cá, que é justamente as 13 colônias. Nós não podemos falar Estados Unidos nesse momento, porque eles ainda não tinham declarado independência, tá? Eles só declararam independência e formam os Estados Unidos depois, posteriormente. Certo, galera? Mas aí são as 13 colônias, que são 13 famílias de grande influência na Inglaterra, que não aceitam o anglicanismo e vêm para cá. E eles continuam pagando as taxas e tudo mais, que são coisas que são obrigados, até porque a Igreja Católica, se ela assinou o papel, ela tem que também cobrar deles para que eles façam isso, para que eles não sejam perseguidos e voltem à Inglaterra e sejam mortos. Como outras pessoas foram, diversas, milhares de pessoas foram mortas porque não acreditavam no anglicanismo, certo? Aí nós temos aí o parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? O parlamentarismo é aquele onde o rei existe, mas é uma mera figura ilustrativa. Ele não manda tanto. Nesse momento o rei ainda mandava, tá? Mas hoje em dia o rei ele não tem poder. Ele não tem poder. Nenhum rei tem poder. Nenhum príncipe tem poder como tinha na Idade Moderna. Beleza? Fica a dica. Tem famílias de reis, príncipe da Espanha, príncipe da Inglaterra, tem a rainha da Inglaterra e tal, mas ela é só uma mera figura ilustrativa. Ela recebe impostos e tudo mais. Só isso. Não tem nada mais além que isso. Ela não faz mais nada. Só abre sessão, fecha a sessão de discussão no parlamento e quando ela vai, quando ela quer ir, senão ela manda o príncipe lá, ou o filho ou o neto dela, que é a questão da hereditariedade, está fazendo isso, que é o William. Eu acho que é isso. E aí, o parlamentarismo, eles vão eleger um primeiro-ministro para que ele governe o país e depois ele vá tomar as decisões junto com a coroa.
Só que o primeiro-ministro que assume o poder, ele é meio tantã. E aí é Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, ele quer acabar justamente que o rei, ele não era tudo. Era só uma parte da sociedade. Tudo era a sociedade e o primeiro-ministro tinha que mandar mais que o rei, porque ele que tomava conta da sociedade. E o Cromwell, ele consegue ter um governo aí de 100 dias, tá? E aí esse governo, ele tem várias, ele delimita várias coisas, ele determina várias coisas e tal. Só que, tipo, ele tem um governo, mas ele não tem o poder do rei. Ele só organiza ali algumas coisas, mas ele que muitas coisas nem, que ele coloca nem são sancionadas, não são ortogadas, não são colocadas em prática, justamente porque o rei, ele está ali como poder ainda nesse momento, certo? E aí nós temos uma grande mudança que também vai influenciar muito a Inglaterra. Dá para ver aí, eu acho, a primeira revolução industrial, onde a gente sai do maquinário manual, certo? Onde nós tínhamos o tear principalmente mecânico e passamos a ter o tear, nós tínhamos o tear manual e passamos a ter o tear mecânico, certo? O tear manual, uma pessoa só trabalhava. O tear mecânico tinha 10 teares e uma pessoa só organizava. E aí a Revolução Industrial ela começa bombando e tal, principalmente na indústria têxtil, que é a indústria de tecido, a indústria do pano, certo? Depois vai mudar para as outras indústrias e tudo mais. Isso daí já é a segunda Revolução Industrial que a gente vai ver daqui a pouco. E aí a primeira Revolução Industrial, ela diz assim, ó, entre 1760 a 1860, a Revolução Industrial ficou limitada primeiramente à Inglaterra. Houve um aparecimento de indústrias de tecidos de algodão, com o uso do tear mecânico. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução. E é isso. O tear mecânico e o vapor, ele começa. Tanto é que a galera diz assim hoje em dia, vai dar o vapor, corre, 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 é o último vapor. É para você correr, para você dar o último gás, aquela corrida lá no finalzinho, para você chegar em primeiro e tal. Que você tá na disputa, o vapor é isso, dar o gás, dar aquela força maior para você chegar, certo? E chegar nessa, por isso que o vapor ele é muito utilizado na revolução, da primeira transição, do final da primeira revolução até o começo da segunda, beleza? E aí nós temos a segunda etapa da revolução industrial. Vamos lá. A segunda etapa da Revolução Industrial ocorreu no período de 1860 a 1890, a 1900. Ao contrário da primeira fase, países como a Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor à explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. E aí nós vamos de novo pensar, né? Vamos lá, principalmente no finalzinho aí, ó. O emprego do aço. A Inglaterra, nesse momento, ela é uma das maiores desenvolvedoras do aço. O aço ela servia para construir ferrovias. E ela desenvolveu muitas ferrovias, principalmente aqui no Brasil, até porque a gente já viu isso antigamente, anos atrás, que ela foi a primeira... o primeiro país a reconhecer o Brasil como independente. Então o Brasil deve muito à Inglaterra. Não deve financeiramente, mas deve porque ela foi o primeiro país a reconhecer ele como país independente, beleza? E aí nós temos ali a utilização da energia elétrica, os combustíveis derivados do petróleo, a invasão da explosão, invenção do motor à explosão, os carros entre primeira e segunda marcha, só isso, o carro só andava em primeira e segunda. Não tinha outra marcha não. Era no máximo primeira e segunda. E depois agora nós já temos carros aí com 8 marchas hoje em dia, né? Mas aí já é a terceira revolução que a gente só vai ver no final do ano. Beleza? E aí nós temos a locomotiva a vapor. A locomotiva a vapor é aquela questão de você jogar o carvão ou a madeira ali no local e ela transformar em vapor e transformar em força e botar a locomotiva para andar. Beleza? No desenvolvimento de materiais químicos foi mais a questão de materiais, tanto a questão da construção da tabela periódica, né? Que aí o professor de química depois pode explicar para vocês melhor.
Foi também a construção de alguns materiais como sabão, água sanitária, sabão em pó, sabão em pedra e essas coisas são mais materiais utilizáveis, né? Mas também tem os materiais químicos lá, o nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio, todos esses materiais aí que foi a segunda revolução industrial que começou, e aí a terceira revolução industrial, que não entra agora no nosso assunto, ela vai terminar, beleza? E aí nós entramos em dois períodos muito tensos da Idade Moderna. Na verdade, o fim da Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea, que é a Revolução Francesa e o período napoleônico. Beleza? A Revolução Francesa ela começa justamente pelo seguinte fato. O rei ele fazia diversas festas que duravam meses, dias, semanas, quinzenas, dezenas e tudo mais, enquanto o povo estava passando fome, certo? Deixa eu ver aqui se tem. Tem sim, olha aí. Nós temos a pirâmide social, que a gente já falou dela, certo? O rei, como fora da pirâmide social, que ele não tinha nada. O alto clero e baixo clero, que tinha 120 mil pessoas aproximadamente, que tinham privilégios tributários e jurídicos. A nobreza, que nobre de sangue ou nobre pela espada, que eles compravam literalmente o poder lá, né? O título de nobreza, porque eles guerreavam muito. E o terceiro estado era a burguesia e o povo. Vocês vão ver aqui que tem os sans-culottes e camponeses. O que é um sans-culottes? Se vocês verem uma imagem do inglês, francês antigo, é aquele cara que tem aquele shortinho, né? Que tem aquela bolsinha e tal. E os sans-culottes são esses caras que não tem o short. Ele não tem o short. Eu vou ver aqui daqui a pouco. Certo? E aí nós temos aí o que eu já falei. A burguesia liderava o primeiro estado. O clero liderava o primeiro estado. A burguesia o segundo estado. E o terceiro estado era governado por os camponeses. Ou pequenos trabalhadores, autônomos. E a Revolução Francesa ela tem início em 1789, com o seguinte caso. Não vai dar para vocês verem aí, como eu não estou vendo aqui. Aqui, ó. Bastilha. O que era Bastilha? Era uma prisão onde várias pessoas que eram contra o reinado de Luís XVI, eles ficaram presos. E a galera invade a Bastilha, certo? Soltam todos os presos e eles vão aí viver literalmente na rua. E aí a revolução tem um grande crescimento. Várias pessoas estão na rua querendo caçar o rei. E aí o rei foge para Versalhes. Mas antes de fugir para Versalhes, ele chama um garotão, certo? Como é que eu posso dizer? Um general que assumiu o poder muito rápido e estava lutando na frente de batalha lá no Egito. Foi Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vem e ele consegue dar aquela apaziguada, daquela baixa na Revolução Francesa. Só que nós temos o seguinte, a Revolução Francesa ela tem justamente a influência de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte depois ele vai entrar no período que ele mesmo vai se intitular rei, imperador absoluto e tudo mais, que vai ser um período napoleônico, beleza? E aí o rei, ele foge para Versalhes, chegando em Versalhes, que era muito próximo da divisa com a Áustria, que a sua mulher, sua esposa, Maria Antonieta, era austríaca, ele tentou refúgio na Áustria, mas quando ele tentou fugir de Versalhes para a Áustria, faltando 3 quilômetros só, ele vem do território lá e o povo esperando ele é preso pelos revoltosos e é levado à capital, Paris. Ele e sua esposa são decapitados. Seus 2 filhos também são mortos pela Revolução. E um dos caras que aparece muito na Revolução Francesa é o Robespierre, certo? É um advogado que ele tem um grande poder de oratória e aí a galera bota ele no poder da Revolução Francesa para que ele governe, para que ele lide com esses problemas que a Revolução Francesa não consegue lidar. Só que aí tem um problema. Robespierre, ele começa a matar quem é contra as ideias dele. E em um dia, ele chega a matar 130 pessoas na guilhotina. Quem não sabe, a guilhotina é aquela lâmina que vem assim, ó,
e desce na cabeça e corta o pescoço. E aí a galera, com medo, certo, que ele faça isso com os outros, leva ele também para a própria criação, porque foi ele que criou a guilhotina, elogiando não, homenageando um amigo, o Guilhotin, certo, que é amigo dele, e ele vai para a guilhotina também, porque a galera manda ele para a guilhotina, literalmente. Aí nós temos só a questão do primeiro estado, segundo estado, o crescimento da burguesia, o diretório que eu já falei. E aí nós temos a questão, aparece agora aí, ó, dá para ver aqui, ó. O nome dele, Napoleão Bonaparte. Certo? Napoleão Bonaparte, ele chega e ele consegue apaziguar a guerra, ele consegue dar aquele... Parou a guerra, vamos agora só lidar com o que a gente tem que lidar. Certo? Ele acaba com a guerra, ele acaba com a revolução, ele assume primeiro o consulado, depois ele assume o reinado e depois ele vai assumir o imperador. Nesses 3 períodos já era napoleônica, ele consegue conter literalmente os revoltosos. Não existe mais revolta na França nesse momento, certo? A França, ela é totalmente apaziguada, ela está numa paz, tranquilamente, porque Napoleão ele consegue administrar tudo, certo? E aí, quando ele vai se tornar... e aqui tem uma questãozinha aqui, ó, desse parágrafo, que eu vou ler para vocês. Foi nesse cenário que ele passou a figurar como ditador, inicialmente dando o golpe 18 de Brumário, segundo o calendário revolucionário. Brumário, para algumas pessoas, é outubro, beleza? 18 de outubro ele deu o golpe aí e subiu ao poder como cônsul supremo, né? Depois aí ele vai subir como rei e vai tomar o império, certo? E aí durou apenas 15 anos, o período napoleônico, mas ele fez muita coisa, ele idealizou o nacionalismo francês, ele fez com que as pessoas pensassem na França como a supremacia, como tudo mais. Só que aí nós temos 2 quedas de Napoleão, para vocês lembrarem, ficarem fixos na cabeça de vocês. As 2 quedas de Napoleão. Ele cai primeiro, depois quando ele se torna imperador, ele passa pouco tempo no império, certo? São 3 anos só do imperador. Quando ele vai ser coroado, porque na França, a Igreja Católica era detentora do poder ainda, e aí o Papa vai coroar ele toma a coroa da mão do Papa e auto se proclama imperador do Império Francês. E aí do Reino da França, e dizendo que ele é maior que a Igreja. E depois ele pega a coroa e coroa a sua esposa, dizendo que não tem mais nada entre ele e o Estado. Só tem ele que manda em tudo. Com medo, a Igreja Católica e outras pessoas também, outros pensadores, os iluministas, que vocês vão ver isso depois na questão do iluminismo, eles começam a articular a queda de Napoleão. Eles derrubam Napoleão e mandam ele para a ilha de Santa Helena, que é uma ilha bem longe, né, da França. Só que Napoleão ele era bem conhecido em todo o povo e tinha muitas pessoas que apoiavam ele. Então trouxeram Napoleão de volta, ele consegue dar um golpe e ele passa mais 100 dias no poder, certo? Mais 3 meses aí e 10 dias ele passa no poder. Só que aí ele é derrubado de novo e é mandado para a ilha de Elba, que é uma ilha mais distante ainda e quase inóspita. Não tem muita coisa para você ter contato. Ainda mais a França e a Inglaterra, eles eram amigos, os países eram amigos. E aí a França pediu auxílio à Inglaterra para que ela colocasse sempre um corsário ou 2 corsários arrodeando ali a ilha de Elba para que ele não conseguisse fugir de novo e tentasse tomar o poder. Isso acontece literalmente, certo? Napoleão morre pela idade e por depressão lá na ilha de Elba sozinho, porque a sua esposa ela não foi, só foi ele. Ela ficou na França. Beleza, galera? Vamos ver aí. Valeu, galerinha. Beijão do gordo e até a próxima.